O nosso tema de hoje, ele fala sobre a questão da sexualidade, sobre a questão do adultério. Mas para que a gente possa conversar um pouco sobre esse fenômeno que está narrado nos evangelhos, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo e entender um pouco da cultura judaica. Como é que essas coisas se movimentam dentro do mundo judeu? A cultura judaica é uma cultura fortemente patriarcal. Ela é tão centrada na figura do homem que o próprio Deus é apresentado como o pai, como o Senhor. Então, existe uma figura sexualizada, digamos assim, né, no sentido de chamar Deus de Ele. E, embora o Deus de Israel não tenha forma, não seja imaterial, mas ele é referido como sendo o Pai. Então, o Senhor, o Pai, ele se comunica com determinadas pessoas num determinado período da história judaica. Esses homens com os quais ele escolhe são todos homens no sentido masculino. Nós encontramos na história do judaísmo personagens muito significativos, são chamados de patriarcas. Você vê que a figura dos patriarcas ela tem muito mais importância do que a figura das matriarcas. Por quê? Porque os patriarcas seriam os que, segundo as concepções que o judaísmo tem, teriam se comunicado com o próprio Deus. E esses chamados patriarcas, eles possuem, cada um deles, as suas esposas. Mas olhem como funciona. Abraão é casado com Sara, mas como ela não engravida, ela oferece a escrava Agar para que ele tenha um filho com ela. Então, ele é casado com ela, mas ele tem um filho com a escrava. E o filho da escrava é criado na casa, na mesma condição como se fosse filho de sua senhora. Então, na história de Abraão, nós vamos observar um fenômeno onde eu tenho um homem que está relacionado com uma esposa e uma serva que funciona como se fosse uma segunda esposa. O segundo patriarca chama-se Isaac. Isaac possui uma única esposa. Ele não tem nenhuma escrava, nenhuma outra mulher, nada. Dos patriarcas é o único que tem uma única mulher e se casa com ela, já na idade adulta, e tem com ela uma vida até o final de sua existência. A mulher dele chama-se Rebeca. Daí teremos o terceiro patriarca, outro homem. Esse casa-se com duas irmãs. Casa-se com Lia e casa-se depois com Raquel. Ele tem duas mulheres. Como Raquel não conseguia dar filhos para Jacó, ela pega a sua serva e entrega para que Jacó tenha filhos com sua serva. E quando a outra irmã, chamada Lia, vê que a irmã tinha entregado a serva para ele, ela também entrega. Então, Jacó vai ter 4 mulheres. 2 são as esposas, de fato, Lia e Raquel, mas cada uma delas com as suas servas também oferecem a Jacó a possibilidade de ter filhos com ela, e ele vai ter, portanto, as 12 tribos de Israel contadas aí dentro dessas várias mulheres que ele teria tido. Então, a história do povo de Israel, ela vem dentro de um contexto em que você vai ter os patriarcas com essa concessão de terem outras mulheres. Mas não existe nenhum momento que uma mulher tenha tido 2 homens. Está fora do contexto. No contexto da sociedade judaica, aparece a figura do homem casado que tem filhos com a serva, ou que casa com 2 mulheres. Mas em nenhum momento aparece uma mulher com 2 homens, ou seja, a poligamia era a praticada, mas a poliandria não era, ou seja, para as mulheres não era facultada a possibilidade de ter mais de um parceiro. Esse fenômeno, dessa forma de funcionar a sociedade judaica, ela vai acontecendo durante muitos anos. O povo passa por um período de escravidão no Egito, período longo, segundo o próprio texto bíblico, são 430 anos.
que é quando Moisés aparece, fazendo surgir efetivamente o judaísmo como a gente bem entende. E logo depois que eles saem da região onde eles moravam, que era o Egito, indo na direção de Israel, 49 dias depois, seriam, portanto, 7 semanas, quando ele sai na direção de Israel, ele então recebe as tábuas da lei, onde estariam gravados os 10 mandamentos. E nesses 10 mandamentos você vai encontrar ali 2 que nos interessam hoje de maneira particular. É o 7º e o 10º. O 7º mandamento da lei de Deus é aquele que estabelece efetivamente a questão do não adulterar. Não adulterarás. Nesse mandamento, a gente vai observar nele a negativa de todo o processo que a gente veio experimentando ao longo da história do povo hebreu. Qual foi o que a gente experimentou? A possibilidade do homem ter 2 mulheres, afinal, nossos patriarcas tiveram. A partir do momento em que os 10 mandamentos é estabelecido, um novo paradigma é criado. O paradigma de que você não pode ter um relacionamento fora daquele que você possui com seu parceiro. Então, o adulterar passa a ser um mandamento muito forte. Ele é tão significativo que são 10 mandamentos. 4 se referem a Deus, 1 se refere aos pais. Então, o Criador e os quase criadores são os pais. E os outros 5 se referem ao próximo. O primeiro deles é não matar, que é o considerado mais grave. Depois vem o segundo, não adulterarás, o 7º. Depois, não roubar, os 3 para atos, não dirás falso testemunho para palavras e não cobiçar para pensamentos. Então, veja que o não adulterar está logo depois do não matar. Não mata, não adultera, não rouba. Como se o adultério fosse uma condição entre matar e roubar. Está entre esses 2 a gravidade do delito. E é estabelecido dessa maneira. Não existe dentro do texto continuação para esse versículo. É só assim. Não adulterarás. Ponto. Acabou. E no último dos mandamentos dessa lei, o pecado contra o pensamento, que é o da cobiça. Não cobiçarás a mulher do próximo, nem... Aí junta tudo, tá? Nem a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem o jumento do teu próximo, nada. A mulher, ela está arrolada na condição de coisas. Houve um período em que, de certa maneira, a nossa religião cristã dominante deu uma mexidinha nos mandamentos e apagou o segundo, que era o mandamento sobre as imagens. E como ele tirou 1 e ficaram 9, ele pegou o último e quebrou em 2. Ele ficou, não cobiçarás a mulher do próximo, e como se fosse um outro mandamento, não cobiçarás as coisas do próximo. Não. No original não está assim. O 2, o mandamento segundo é sobre as imagens, e o último junta tudo, mulher, camelo, burro, jumento, casa, servo, serva, não se pode cobiçar nada que pertença ao outro. Observe nessa condição o modelo patriarcal do mandamento, que ele não diz, não cobiçarás o parceiro do outro. Você não cobiça a mulher do próximo. Não existe conjecturas dentro desse texto, no processo contrário, da mulher cobiçando o homem da próxima, porque isso era uma condição que era fora de cogitação. Então, apenas se trabalhava o mandamento no sentido do homem em relação à mulher, e não da mulher em relação ao homem. Então, o mandamento ele foi cunhado dessa maneira. Ele foi construído olhando do lado masculino para o lado feminino. Evidentemente que isso decorre das condições sociais que existiam. E é lógico que, diante da lei de Deus, não há nenhuma diferença entre o homem da próxima ou a mulher do próximo. Isso é tudo a mesma coisa. Mas nos 10 mandamentos aparece esse modelo meio patriarcal novamente na escritura desse mandamento. A partir daí, o judaísmo se constrói dentro do seguinte modelo:
O homem terá uma única mulher, se dedicará a ela e não terá outras mulheres além dela. Aquela história dos patriarcas fica tudo para trás. Todas essas histórias, tudo para trás. Que da lei de Deus para frente, agora o que vai reger é esse processo. A partir daí, a sociedade judaica, ela se estabelece dentro do modelo da monogamia. Um homem para uma mulher para um homem, ponto final. E dessa maneira, as leis vão se estabelecendo, os processos vão se dando, os séculos vão se seguindo, as ideias, os pensamentos dos homens sobre as diversas questões da vida vão sendo analisados pelos rabinos, a gente vai vivendo uma série de experiências e nós vamos perceber, com o tempo, a construção de uma ideia que, de repente, a ideia pode não agradar muito, mas é como, de repente, a gente encontra nos comentaristas do pensamento judaico. O adultério cometido por um homem é tido como um ato reprovável. É um ato reprovável. A sociedade não admite. É um ato reprovável. E ele é digno de ser reprovado por conta disso. Mas o adultério feminino é tido como um pecado de morte. Deu para entender como foi que os judeus, ao longo do tempo, trabalharam essas emoções, esses conceitos? O mandamento não fez essa acepção de gênero, mas eles foram, ao longo do tempo, desequilibrando a balança e fazendo com que a ação da mulher tivesse uma visão muito mais errada do que o modelo do homem. E é assim, ao longo dos séculos, que a sociedade judaica vai se estruturando. Quando chega o momento de Jesus comparecer naquele período na nossa sociedade, nós vamos encontrar um modelo social onde as pessoas elas já não consultavam mais o texto original. Não havia tanta busca daquilo que efetivamente estava escrito no texto, mas sim aquilo que as pessoas haviam dito, as verdades que as pessoas haviam construído ao longo do tempo. Então, com o passar do tempo, o texto em si vai ficando esquecido. Nós não vamos tendo mais a leitura daquilo que era o original. É como se, por exemplo, você tem a obra de Kardec, mas eu só leio quem comenta Kardec, eu não leio mais efetivamente aquilo que está colocado na obra básica. Então, nesse cenário que a gente está vendo, o que a gente vai percebendo na construção? As pessoas vão se afastando do original e ficando apenas com os comentaristas. Jesus, portanto, no Sermão do Monte, vai fazer uma revisão de vários pontos desses. E ele vai costurando 5 mandamentos exatamente no Sermão da Montanha. Um deles é sobre essa questão específica do adultério, em que diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não está escrito. Não é assim, leste o que ficou escrito para os antigos, mas ouviste, porque já não é mais leitura. Já é os comentários dos comentários, e, portanto, para que a gente consiga acessar a verdade na sua inteireza, nós precisamos descer para irmos buscar a informação no mergulho do texto em si. E ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, e faz uma revisão desse conceito. E ele altera a visão do adultério não para o ato físico, mas para a questão até do próprio pensamento. Esse era o pensamento do Cristo. E quando ele tem a possibilidade de travar contato com as pessoas, ele vai ter muitas oportunidades de lidar com essa experiência, de falar sobre essa relação do homem no seu casamento, a relação do homem com a mulher. E embora seja um texto extremamente bonito, nós vamos encontrar essa passagem apenas no Evangelho de João. Nenhum outro evangelista conta essa história. É uma história tão bonita, mas ela só aparece em João, no seu capítulo 8. É ali que a gente vai ver Jesus trabalhando uma das histórias mais conhecidas dos evangelhos, mesmo para aqueles que não são cristãos. É a chamada passagem da mulher adúltera. Nós vamos ter hoje a oportunidade de fazer a leitura desse texto sob a ótica de vários autores,
sobre o texto original, a visão daquilo que a Boa Nova coloca e a visão que a Amélia Rodrigues também traz para nós nos seus textos. Então, nós vamos passar agora, Sâmia, para a leitura daquilo que seria a passagem em si, para que a gente possa fazer uma interpretação do fenômeno de acordo com o que está no texto bíblico e aquilo que a obra de Humberto de Campos, a Boa Nova, coloca, e depois a gente trabalha os conceitos com o pensamento de Amélia Rodrigues. Boa noite a todos, é uma maravilha, com muita alegria que nós estamos aqui com todos vocês. Boa noite, Elahá. Realmente é só João que nos traz essa passagem no capítulo 8, tá? Essa passagem da mulher adúltera, ela é muito interessante, porque quando a gente começa a analisar, observa que, na verdade, foi mais uma tentativa de montar uma armadilha para prender Jesus. Essa passagem acontece em Jerusalém. A maior parte da vida aonde Jesus pregou a Boa Nova, ele fez naquela região mais ao norte da Palestina, de onde ele se originava, onde ele foi criado, aquela região de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia. Muito poucas vezes ele foi até Jerusalém. Nesse momento ele estava lá. Ele já tinha estado no templo, não foi muito bem recebido pelos sacerdotes do templo. Quando anoiteceu, ele passou a noite no Monte das Oliveiras e nos conta João, no capítulo 8, que ao romper da manhã, estava amanhecendo, ele voltou do templo. E como sempre acontecia, ao ir para o templo, uma multidão correu atrás e foi. E o templo, ele tinha aquela parte do pátio muito grande, onde as pessoas, o povo ficava. E lá, segundo João, Jesus assentou-se e começou a ensinar ao povo, a multidão que tinha se reunido ao redor dele. Foi nesse momento em que os escribas, olhem quem? Escribas e fariseus, exatamente aqueles que buscavam uma maneira de prender Jesus, trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Agora imaginem a cena. Uma mulher apanhada em adultério, ou seja, ela tinha sido pega no ato de adultério, foi arrancada de onde ela estava pelos escribas e fariseus, e foi levada até o templo onde estava Jesus. Humberto de Campos coloca que quando apareceu aquela cena dos poderosos do templo trazendo aquela mulher acabada, a multidão entrou em alvoroço e Jesus sentadinho lá no canto dele, tá? Ela devia estar desesperada. Humberto nos coloca que ela estava ofegante, com os cabelos desgrenhados, as faces macilentas. Então, vocês imaginem os poderosos, a multidão em alvoroço, afinal, era um caso de adultério, a mulher no meio daquela situação, sem ter ninguém por ela, e num canto, sentado, o Cristo. Contam-nos os espíritos, através de Humberto, que naquele momento que ela foi empurrada para a multidão, ela buscou se aproximar dele com o olhar de súplica de proteção. Que o olhar dela era um olhar triste. Então ela não tinha mais ninguém, a não ser o olhar de Jesus para pedir socorro. Mas ela ficou no meio da multidão e aí começa a armadilha. Eles se viram para Jesus e chamam, mestre, essa mulher foi agora mesmo pega em adultério. Moisés nos manda, na lei, que nós apedrejemos esse tipo de mulheres. O que você diz? E o João coloca, eles perguntaram isso para pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Então o interesse aí não era acusar a mulher, era acusar Jesus. E é impressionante como Jesus vira o jogo, não só para
para sair dessa armadilha como para usar o exemplo da mulher de uma maneira tal que o exemplo dela depois conseguiu transformar não só os corações, mas interferir nas próprias legislações. Vejam bem, no Deuteronômios, capítulo 22, existe uma colocação sobre isso. Existe uma lei que diz que se um homem se achar em adultério, se achar deitado com uma mulher que tenha marido, que era o caso dela, morrerão ambos eles. O homem que se deitar com a mulher e a mulher. E ele dá uma justificação. Assim vocês exterminarão o mal de Israel. Ora, se ela foi pega em adultério, ela não estava sozinha, mas como o Elahá colocou, em que os panos quentes são colocados ao longo do tempo em relação à conduta masculina, eles arrancaram ela e levaram apenas ela lá, já vendo aí uma situação perfeita para colocar o Cristo numa situação difícil. Mas por que uma situação difícil? O que tinha de mais ele dizer você é culpada ou você não é culpada? Acontece que naquela época a Palestina estava sob domínio de Roma, dos governantes romanos. E existia uma tendência de Roma de quebrar o orgulho judeu, de mostrar para eles que eles não têm, o que os judeus, o templo de Israel em seguinte, não tinha tanto poder como acha que tem. E eles fizeram, os romanos, uma regra, uma lei. Eles disseram, apenas o governo romano pode condenar uma pessoa judia e pode aplicar a pena, seja essa pena de morte ou não. Eles tiraram esse poder dos judeus. Os judeus têm as suas leis. Pela lei, essa mulher deveria ser condenada pelos judeus, formalmente condenada, e se fosse condenada, poderia, inclusive, ter a pena de morte por apedrejamento, o que eles achassem dentro da lei. Mas eles estavam impedidos. Tanto que com Jesus, eles prenderam Jesus e entregaram para quem? Para Roma. Entregaram lá para Pilatos. Pilatos que foi formalmente condenado, porque eles não tinham mais esse poder. Mas aonde que está a armadilha? Se Jesus dissesse naquele momento, no templo, realmente essa mulher foi contra a lei, ela cometeu adultério e merece ser condenada, ele estaria afrontando Roma e estaria indo contra a soberania romana. E o templo diria, olha, este homem não está respeitando as leis de Roma. Se ele dissesse, essa mulher merece ser absolvida, porque ela é vítima disso, daquilo, ele também poderia ser condenado porque ele estaria contrariando a lei judaica. De uma maneira ou de outra, os fariseus, que foi quem prendeu e levou lá, teriam motivo para acusá-lo. E o que Jesus fez quando ele foi instigado a se posicionar? Ele não disse nada, ele se inclinou, segundo João, e começou a escrever com o dedo na terra. Ele só falou quando a população insistiu que ele se manifestasse. Conta João, como eles insistissem, aí Jesus se ergueu e disse a famosa frase: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Ele disse essa frase e novamente se baixou e continuou a escrever na terra. Mas ele disse essa frase com todo o magnetismo que é característico do nosso Cristo. E essas palavras, elas entraram na multidão que sentiu como se a própria consciência deles o estivesse acusando.
O magnetismo das palavras do Cristo fez com que a multidão que estava naquele momento só olhando para a mulher adúltera e o Jesus e vendo no que aquilo ia dar, de repente se voltassem para dentro de si e começassem a ver as suas próprias mazelas. Foi mais uma maneira de Jesus ensinar o que ele já tinha ensinado várias vezes. Não julguem, não condenem ninguém. E é aí que eles foram se retirando um por um, até o último, uma multidão que enchia. Eles se sentiram tão envergonhados, eles entraram num conflito íntimo tão grande que eles se retiraram dali. Até o último, a começar pelos mais idosos, não só porque já estão mais maduros em relação à vida, como porque eles têm mais experiências na vida que precisam ser revistas. De sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Imaginem essa situação. E Jesus se vira para a mulher e pergunta para ela: mulher, onde estão os que te acusavam? Você se percebe que novamente ele diz, está vendo só? Ninguém te acusou. Ele não disse, ele não fechou. Ele tentou chamar a mulher que estava ali num estágio triste, chamá-la ela para aquela situação, para que ela analisasse o que está ali. Acorda, você está vendo o que está acontecendo? Você se equivocou, sim. Mas em relação a você ser julgada por outras pessoas que erram, cadê eles? Aonde estão? Ela não respondeu. Os espíritos colocam que ela apenas olhou para ele de maneira reconhecida e ela não conseguiu dizer nada, tal estado em que ela estava. Ela apenas chorava. E nesse choro, ela já derramava as lágrimas com agradecimento e alegria. Olha só a transformação. Olha a recuperação da autoestima dessa mulher que deve ter sofrido muito na vida até chegar naquela situação. Então, ele faz a pergunta novamente para ela que tinha ficado calada e que agora, ele que lia a alma, agora ela estava preparada. Ele pergunta de novo para ela, porque ela precisava responder. E ele pergunta: ninguém te condenou? E aí ela responde: ninguém, Senhor. Ela disse dentro de si: eu não fui condenada. Eu não sou esse lixo que querem dizer que eu sou. E aí Jesus confirma. Ela só respondeu: ninguém, Senhor, né? Sentindo essas coisas. E ele diz para ela: nem eu te condeno. E aí a coisa se fecha para ela. Que ela começou a sentir: então, eu sou alguém. Eu posso recomeçar. Eu não preciso cair na culpa. Eu não preciso continuar me achando um lixo, a pior das mulheres. Eu sou alguém valoroso, porque esse homem, com esse olhar de anjo, esse enviado de Deus, eu não sei que ideia ela fazia, se sabia que era o Messias, que não era, não me condenou. E aí ele completa: vai e não volta a pecar. Isso é muito importante, porque às vezes a gente lê com a ideia de que Jesus não acha o adultério uma coisa equivocada, uma atitude equivocada. Quando ele diz, vai e não volta a pecar, e aí a questão de pecar a gente coloca como os equívocos da alma, então Jesus diz para ela, o que você fez foi um erro, foi um pecado no sentido que usavam na época. Foi um erro. Essa conduta dentro de você, essa sua carência, essa maneira de se tornar vítima, de não ter firmeza para dizer sim, sim, não, não, de não ir à luta, de achar que é a pior das mulheres, que te colocou nessa situação.
Não repita esse tipo de conduta, esse tipo de sentimento, esse tipo de malquerência, esse tipo de coisa de se achar um lixo. Não ceda às tentações. Então, ninguém te condenou, mas existe uma condição: não repita. E ela se retira diferente. A mulher que se sentia o lixo, agora ela se retira se sentindo uma mulher, de verdade. E colocam os espíritos, ela sai experimentando uma nova sensação do espírito. E Amélia Rodrigues nos coloca, ela se transformou. Ela mudou de atitude e não tornou a pecar. A generosidade do Cristo, a generosidade do Messias, que é o reflexo da generosidade de Deus, iluminou o coração dela. E fez com que ela tivesse a certeza que ela poderia continuar caminhando e não que ela precisava ficar parada esperando um castigo, como muito de nós fazemos às vezes na nossa vida, quando a gente não se dá a oportunidade de se reerguer e ser feliz. Mas por que Jesus não condenou? É muito interessante, né? Os discípulos fizeram essa pergunta para ele. Porque os discípulos, o que é discípulo? São aprendizes. Eles não eram pessoas perfeitas. A coisa mais linda que Jesus fez foi buscar para serem seus discípulos pessoas como nós. Ele não buscou os santos. Ele buscou pessoas que tinham defeitos, que tinham medo, que fugiram quando ele foi crucificado, que traíram, que disseram não, né? Que não o conheciam 3 vezes, que negaram. Porque ele queria mostrar, olha, eles são como vocês podem ser como eles se transformaram. E esses discípulos chegaram com ele depois e perguntaram, mas Jesus, está na lei, está na lei. Eles foram criados assim. Mulher adúltera, comprovadamente adúltera, tem que ser apedrejada. Ela foi pega no ato do adultério. E aí Jesus faz 3 perguntas para os discípulos que chegaram até ele. Primeiro, olha que é Jesus perguntando, com o magnetismo dele. Por que motivo vocês têm para serem favoráveis à condenação da essa mulher? Que razão vocês têm para serem favoráveis a essa condenação? Eles não responderam. Segunda pergunta. Algum de vocês sabe por que motivo essa pobre mulher se prostituiu? Foi a pergunta que ele fez. Vocês sabem o que está por trás? O que levou ela a isso? Eles não sabiam. Terceira pergunta. Algum de vocês, por acaso, terão sofrido na vida de vocês alguma das durezas, alguma das vicissitudes que aquela pobre mulher atravessou na vida dela? Desarmou os discípulos. E aí Jesus complementa: vocês não conhecem o vulto das necessidades dela e das tentações que fizeram ela errar no meio do caminho dela. Ele reconhece que ela tinha um caminho a seguir, um planejamento reencarnatório, mas ela sucumbiu, como ele diz. Como eu disse, ele separou a pecadora do pecado. O pecado existe, mas por que ela se deixou sucumbir? E ele coloca 2 coisas. O vulto das necessidades, das carências que ela tinha, dos problemas que ela passou, das dores que ela sofreu e que ela não teve forças, poderia ter, porque ninguém traz cruz sem ter forças para isso, mas ela sucumbiu. E segundo, das tentações, porque as mesmas pessoas que queriam apedrejá-la foram as pessoas que a levaram. Ninguém adultera sozinho, existia um homem por trás, ou vários por trás, que depois,
quando a viam na rua, seriam os primeiros a apedrejá-la. Existem as tentações das influências espirituais infelizes, das obsessões. Existem as tentações das próprias tendências que a gente traz de vidas passadas. São as nossas tentações. Quando a gente ora, não nos deixe cair em tentação. São das tentações que nos tentam para a gente errar como errou. Mas livra-nos do mal. Então, ela era uma mulher carente. E era uma mulher que tinha tentações. Isso se somou. E ela sucumbiu. E Jesus complementa: vocês não sabem, mas ele sabia. Quantas vezes ela foi objeto de escárnio dos pais, dos irmãos, dos filhos das mulheres mais felizes. Ou seja, ela era tratada como lixo, ao ponto de se sentir lixo e cair na vida que ela caiu. O que o Cristo fez aí foi convidar a todos os discípulos e, evidentemente, a toda a humanidade à empatia. Vejam bem, Jesus não julga. Existe uma lei, a lei divina, que ele equilibra a questão de causa e efeito. Não é preciso que nós sejamos carrascos de ninguém julgando. E ele simplesmente coloca: tentem se colocar no lugar do outro, mas não sendo vocês mesmos, sendo o outro, com as necessidades do outro, experiências do outro e tentações do outro. Porque não adianta eu me colocar no lugar, se eu fosse eu no seu lugar, eu faria diferente. Não é eu no lugar dele, é eu ser ele, ou eu ser ela com a vida dela, para compreender o que faz uma pessoa cair numa determinada circunstância na vida. E Jesus conclui com uma frase maravilhosa: não é justo a ninguém agravar os padecimentos infernais da consciência que já pesa e que já não sabe mais que rumo seguir. Ou seja, ele mostra que a pessoa que se equivoca, que cai nas próprias tentações, ela já tem em si mesma os padecimentos pelo qual ela precisa passar. A própria consciência, as próprias situações surgem. Não é preciso que ninguém aumente esse sofrimento de ninguém. E ele assevera de novo: ninguém pode contestar que ela errou. Ele deixa isso bem claro. Ninguém está dizendo que ela não errou. Se poderia desejar para a pecadora humilde, ele coloca, um tormento maior na vida do que o tormento que essa pessoa mesmo já se condenou. Ou seja, ela se condenou. E é isso que a gente vê, inclusive, no mundo espiritual. Às vezes a gente fica, fulano fez isso, fez aquilo, nossa, como será que Deus... Não. A própria pessoa se condena. A própria pessoa se atrai a regiões do mundo espiritual porque a consciência condena. A verdade está na nossa consciência. E ele coloca das circunstâncias da vida que também já são reflexo dessa condição dela. Quantas vezes faltou o pão à mesa? Quantas vezes faltou o pão para a família? Quantas vezes ela já não tinha manifestações de carinho, que já são reflexos dos tormentos que ela trazia com ela na alma nessa reencarnação? E ele coloca: raras dores no mundo vão ser idênticas às agonias das noites silenciosas e tristes daquela mulher. Esse é o seu doloroso inferno. Essa é a sua aflitiva condenação. Aí ele coloca: a justiça divina, ela já tem naturalmente o seu sistema de compensação. As circunstâncias acontecem sem que o homem precise piorar essa circunstância. E aí a gente repete: Deus não precisa de justiceiros. E o que a multidão queria fazer aí era ser a mão de Deus tirando a vida daquela mulher. Exato. Alguma colocação, Elahá? Sim, quero.
quero pegar o texto daí para frente e contar o que é que Amélia Rodrigues nos conta sobre esse aspecto. Porque o texto que estávamos vendo ainda há pouco com a Sâmia era o relato do Evangelho de João, trançado com a narrativa de Humberto de Campos, que conta os bastidores desse momento de Jesus encontrando com essa mulher. Mas nós vamos encontrar no capítulo 15 da obra que estamos estudando o momento particular no qual Jesus especificamente vai ter um encontro com esta mulher. Só que a história contada por Humberto de Campos narra o momento em que aconteceu aquele julgamento daquela mulher. E depois, quando a gente pegar o texto de Amélia Rodrigues, ela vai contar o que aconteceu depois que aquilo. Complementa. As histórias vão se encaixar. O que Amélia Rodrigues conta para nós é que logo depois que aconteceu aquele incidente, a mulher ficou sem chão por conta do impacto que aquilo produziu nela, porque ela não esperava que aquilo acontecesse. O momento em que Jesus intervém em nome dela é verdadeiramente uma salvação que ocorre para ela. E aquilo mexe com a alma dela profundamente. E narra Amélia Rodrigues que durante a noite daquele dia, ela vai procurar Jesus. Ela se aproxima do lugar onde ele está e vem com a alma profundamente incomodada, vem muito perturbada, exatamente por essas coisas que a Sâmia estava comentando conosco, sobre esses processos do remorso, da dor, da culpa, das angústias que a criatura em si já carrega. E ela procura Jesus na noite. E quando ela se aproxima dele, ela se joga aos pés dele e diz: eu venho te pedir perdão. E cai aos pés do Cristo. E começa a chorar. Então ele toma ela pelas mãos e diz: fale devagar e com tranquilidade, porque eu estou aqui para ouvir você. Ou seja, ele se coloca na condição de ouvinte e reergue a mulher para que ela então comece a falar. E ela começa a dizer: Senhor, eu pequei, eu sou uma pecadora, eu fiz tudo errado. E aí ele vai desconstruindo esses sentimentos de culpa que ela possui, dizendo para ela que ela precisa se equilibrar. E ela procura, no diálogo com Jesus, justificar-se pelo que ela fez. Dizendo: Senhor, o que aconteceu comigo é porque eu sou casada. Mas logo depois do casamento, o meu marido me abandonou praticamente. Ele vive longe, nas noitadas, perdido. E eu vivo na solidão dos ventos, na solidão de afeto, na solidão da minha vida, na solidão das minhas vidas. E por conta das minhas dores e das minhas carências, esse que me infelicitou percebeu as minhas fragilidades e começou a rondar a minha vida, na expectativa de se valer dos meus momentos de insegurança para poder obter o que ele queria. E assim ele foi se aproximando de mim. E eu, frágil, sem a proteção do afeto daquele que deveria cuidar de mim, fui cedendo para aquele que me envolvia. E em breve tempo, quando me percebi, estava nas garras daquele que me felicitou. O Cristo ouviu a narrativa e disse para ela: o erro do teu marido não justifica a tua queda. Eu entendo a tua dor, mas era necessário que você não se corrompesse como ele se corrompeu, porque a queda dele é dele e não sua. Quando você cai por conta do que ele faz, você, na verdade, está se igualando a ele. Então, não se iguale.
Faça um movimento diferente. E ainda que os outros te machuquem, não cede ao processo e te reconstrói. E ele aproveita para conversar com ela sobre essa reconstrução da personalidade dela, independente dos afetos que ela poderia estar recebendo ou não recebendo. Na medida em que o diálogo vai se processando, ela vai se encantando com a proposta que ele traz e ela, de repente, no meio de um silêncio que se forma no diálogo dos dois, em que ela está pensativa, ela rompe o silêncio e diz: então, Senhor, eu entendi a tua proposta. Eu quero ir contigo. Aceita-me como uma das tuas discípulas. Eu quero seguir contigo. Eu quero ser uma das mulheres que andam, que vão contigo. Eu quero ser uma ovelha do teu rebanho. E o Cristo responde a ela: existem muitas outras ovelhas que estão precisando de alguém para cuidar delas. Existem muitas outras ovelhas perdidas procurando por um rebanho. Seja você o ponto de apoio das ovelhas que estão perdidas. Faça você da sua vida um propósito de socorro para as pessoas. E diz a ela: continuar em Jerusalém não será bom, porque todos aqui lhe conhecem. Reconstrua sua vida num outro lugar. E ela, então, analisando a cidade de Jerusalém, que ficava no sul de Israel, ela reflete a possibilidade de ir para uma outra cidade. A cidade para onde ela vai é uma cidade muito importante para a Sâmia, que é a cidade da onde o pai dela veio. Ela se desloca para Tiro, no Líbano, hoje, na época, na Fenícia. Sur. Ela sai... Oi? Sur, como é chamado lá, a gente que chama de Tiro. Nós chamamos de Tiro, mas os árabes chamam Sur. Então, ela sai de Jerusalém e vai para Sur, para o Tiro, na Fenícia, ao norte do norte de Israel, aonde hoje é o Líbano. Sul do Líbano. Outra cultura, outro ambiente, outro cenário. Então, ela se desloca para esse outro lugar. Então, ela se desloca para esse outro lugar e ali ela ela constrói um espaço para socorrer os miseráveis, os famintos, os abandonados, as almas vencidas, falidas. E é um lugar onde as pessoas sabem que podem levar as pessoas. O tempo vai passar. Jesus vai ser crucificado, porque aquela cena que acontece ali em Jerusalém já é bem próxima da crucificação dele. Ele vai ser crucificado, ela vai retomar a vida dela e ela vai seguir a vida dela lá em Tiro, lá no norte, servindo e recolhendo os miseráveis, os famintos, os desgraçados, naquela espécie de casa de apoio parecida com a casa dos apóstolos em Jerusalém. Ela monta essa casinha em Tiro para atender os que padeciam. E era comum as pessoas virem da rua trazendo miseráveis, famintos. 10 anos depois daquilo acontecido, ela continuava fazendo a mesma coisa. Ela continuava, 10 anos depois do encontro com Jesus, fazendo essa mesma coisa. E ela fazia assim, ela cuidava das pessoas, lavava as feridas, dava a sopa, e no final da tarde, ela falava daquilo que Jesus havia deixado. Ela se sentiu tão preenchida por aquilo que Jesus fez, que ela verdadeiramente se tornou uma discípula. E assim ela fazia. E numa das vezes que ela estava no trabalho, como sempre acontecia, ela sempre recebia muitas pessoas que vinham da rua, todos quebrados. Ela recebeu um homem muito machucado, cheio de chagas, praticamente morto. E ela colocou, junto com os seus auxiliares, esse homem para dentro, lavou as feridas, o alimentou, e como fazia com todos os outros, quando chegou na hora da pregação, esse homem disse:
Esse Jesus que estás falando é aquele que foi crucificado em Jerusalém? Estás falando daquele homem? Sim, estou falando dele mesmo, ele mesmo. E como tu podes dizer que ele era assim tão bom? Por acaso tu o conheceste de perto? Aí ela disse: sim, eu o conheci e ele me salvou. Aí ele respondeu a ela: eu também o conheci, mas ele não teve a chance de me salvar. Porque quando ele me procurou e tive a chance de conversar com ele, o que ele me ofereceu como informação, eu não aceitei e fugi da sua presença. Eu fugi de todas as possibilidades que eu tinha de poder refazer a minha vida e eu abandonei tudo o que ele disse. Fugi desesperado porque ele me pedia que eu me reconciliasse com minha esposa. Ele me procurou para dizer que perdoasse a mulher frágil que eu havia abandonado. Que eu reconstruísse os laços, porque caberia a mim a possibilidade de estender a ela a mão. Porque se eu assim não o fizesse, a sociedade de Israel viraria as costas para ela. Mas que eu, compreendendo a extensão dos meus delitos, poderia tomar a decisão correta. Mas eu não tomei. Eu a abandonei e fugi pelo mundo. E à medida em que eu fui fugindo de mim mesmo, eu fui adoecendo. Olha o meu corpo cheio de chagas. Olha no que me transformei. Olha o que sou agora, quase um morto-vivo. Enquanto tu tiveste a oportunidade de te levantar por aquilo que ele te fez. Ela, sem se revelar quem era, sem apresentar-se como sua esposa, mas reconhecendo agora naquele homem o mesmo marido que ela teve e que a havia abandonado há 10 anos atrás, por trás daquele homem maltrapilho, ela conseguia agora enxergar o seu marido. Ela então tomou as mãos dele e, sem demonstrar nenhum movimento no sentido de revelar-se, disse para ele: ficai tranquilo, aproveitai o momento para repousar, porque a partir de hoje, nós dois tivemos a chance de encontrar com ele. O texto encerra exatamente aí, porque era suficiente para que o perdão fosse concedido e as vidas tomassem novo rumo, ainda que estivessem juntos ou não, mas a possibilidade de cicatrizarem suas feridas recíprocas e garantirem para si a chance da sua reconstrução. A história da mulher adúltera parece ter ficado perdida no Evangelho de João, mas os Espíritos vêm nos resgatar uma série de informações para enriquecer o nosso entendimento e nos oferecer o colorido que a gente precisa ter para uma compreensão mais plena de todas essas questões. Sâmia. Só para finalizar a minha fala, nessa época dos fatos, o costume de Roma era fazer festas, levando as pessoas para serem mortas no circo. Isso não aconteceu só com os cristãos. Os servos deles, por qualquer motivo, eram levados ao circo, por qualquer erro mínimo, e era um motivo de risos, de festa, né? A vida humana não tinha valor nenhum. As pessoas não conheciam o perdão. E isso que aconteceu, não lá em Cafarnaum, não na beira do lago, mas no Templo de Jerusalém, com uma multidão que foi tocada quando começou a se questionar, isso se espalhou. Não só a situação do que a gente chama de a mulher adúltera, mas outras situações semelhantes começaram a interferir na mentalidade de judeus e dos romanos que conviviam na região,
E foi um dos grandes motivos, esse cristianismo de perdão, de amor ao próximo, foi um dos grandes motivos para que toda aquela pseudo-legislação que não valorizava a vida fosse se transformando. Para que homens, mulheres, pessoas que erram, começassem a ter, sim, motivos às vezes, até de enclausuramento, de afastamento da sociedade, mas de uma maneira justa, no limite do necessário. Ainda não temos a perfeição, mas se compararmos com o que existia, o Cristo, sim, ele teve uma influência impressionante no nosso modo de pensar em relação às pessoas que somos todos nós que erram. Você faz o fechamento com o poema, por favor, tá bom? Tá bom. O poema se chama Autoencontro. É um soneto. Eu mergulho no abismo de mim mesmo, me procuro na caverna em que me escondo, e me encontro encurvado em sofrimento, na escuridão, meus erros camuflando. Me aproximo e, em meio a densas trevas, me conheço, me abraço e me consolo. Me perdoo, me acolhendo e sem reservas, com ternura me aconchego no meu colo. Regozijo ao descobrir-me sem ser falso. Me preencho por amar-me e ser amado. E decido a mim mesmo resgatar. Me retiro da caverna nos meus braços. Me apresento à liberdade encantado. E me entrego inteiro à vida por me amar. Muito obrigado. Que todos nós aprendamos a nos amar, a nos colocar no colo e a nos dar sempre novas oportunidades.